Oi, oi. Oi, Maria. Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Oi, oi. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Maria de Maria, atriz, produtora, pesquisadora, doutoranda. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Karina, nosso suporte técnico. Se alguma coisa der errado nessa live, eu te falo. É minha primeira vez aqui, gente. Eu tô achando super estranho ficar falando com o celular, mas se der algum probleminha, me avisa que a gente tenta resolver. Eu vou te chamar, Maria. Calma. Bom, gente, enquanto as pessoas vão entrando, só pra falar um pouquinho, quem não me conhece, meu nome é Verônica. Eu sou aluna do curso de teatro e faço parte do. Obrigada, Karina. E faço parte do Núcleo 2, que teve essa iniciativa de aproximar a gente nesse momento, né, de tanto distanciamento e confinamento. Eu não sei nem pra onde olhar direito, então às vezes eu vou estar olhando meio pro nada, tá, gente? Hoje a gente vai conversar com a Maria de Maria. E oi, Narciso. Eu não sou tão boa quanto você, mas qualquer coisa me dá uns toques aqui, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui que a Maria responde depois pra vocês, tá? Vou chamar nossa convidada muito especial. Oi. Oi, Agora sim, é de verdade. você está me ouvindo bem? Tô. Vocês estão me ouvindo? Porque eu pus o fone, porque eu acho que às vezes fica melhor e capta menos som da rua. Não sei se procede. Aqui tá tranquilo, tá melhor mesmo. Ah, então tá. Ô, Maria, eu te Sim, oi. apresentei muito rapidamente para você falar mais mesmo. Você se apresentar, você falar da sua pesquisa, do seu trabalho. Tá, tá Fica à bom. vontade. Então, primeiro eu quero agradecer, né? Nesse momento, várias lives rolando. Algumas pessoas têm dito, né, com relação a essa profusão de informações, a necessidade da gente se sentir produtivo em algum momento, ou de ficar mais nesse processo mais é, interno, mais olhando, né, para si. Eu acho que a gente oscila nesses momentos, mas fiquei muito feliz com o convite para poder falar um pouquinho da minha pesquisa, falar um pouquinho como que eu estou pensando aí a minha carreira, a nossa profissão, que está num momento tão inusitado, eu acho, né? A gente não sabe como que as coisas vão se dar daqui para frente, muitas inseguranças, muitas incertezas. Mas acho que é bom a gente se encontrar pelo menos por aqui, poder falar e poder, enfim, pensar juntos sobre essas coisas. Acho que ajuda a gente a não se sentir tão sozinho, né? Com essas questões, assim, essas angústias. Então, muito obrigada, obrigada ao Núcleo 2, obrigada a vocês, obrigada ao Narciso pelo convite e a todo mundo do Núcleo 2, todo mundo que compõe o núcleo nesse momento. Vou me apresentar, não sei, para quem não me conhece, enfim, eu tenho uma trajetória aqui em Uberlândia, né? Eu me formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Maria de Maria, atriz.
atualmente eu estou dando aula na UFO, no curso de teatro, já pela terceira vez como professora substituta, então eu venho fazendo aí uma trajetória também acadêmica. E eu sou, acho que da sexta turma do curso de teatro da UFO. Da sexta turma. E então, fiz a minha graduação, fiz logo depois, né, entrei como professora substituta, fiz a minha pós-graduação, mestrado na UFO, participei de grupos de pesquisa, né, fiz parte de grupos que saíram de dentro dali do âmbito acadêmico ali da universidade. Então, tem uma trajetória muito ligada ali à minha trajetória artística dentro de uma trajetória acadêmica e profissional, sempre olhando esses dois caminhos, assim. Então, para mim é muito difícil dissociar, falar o que é a minha pesquisa, o que é a minha carreira, ou o que para mim elas andam juntas, né? Assim eu aprendi, assim se deu a minha formação e assim eu continuo acreditando nela. Então, Verônica, você vai aí me ajudando a não me perder. Pode falar, que a gente vai se ajudar. Tá, então, eu tenho algumas perguntas que as pessoas fizeram, eu vou me nortear por elas para falar um pouquinho, né? É isso, de por onde segue os meus caminhos, por onde seguem. E aí também, quem estiver aí assistindo vai me ajudando também. Boa tarde a todo mundo que está aí, que está entrando agora. E aí eu vou contar um pouco da minha trajetória, porque aí eu vou falando um pouco de como se deu a minha pesquisa, né? Que acho que é uma das primeiras perguntas, né? Como que surgiu o interesse para pesquisar a vertente do melodrama, que às vezes a maioria das pessoas, né, os meus alunos me reconhecem por trabalhar com melodrama e por ter isso tão forte na minha trajetória. E aí isso se deu dentro da universidade, né? Eu ainda estava na graduação e... Ai, Rodrigo, obrigada. A gente vai ver nos comentários, não sabe se conta, se lê. E aí, dentro da graduação, eu tive a oportunidade de conhecer o melodrama por meio de um professor, que foi o Paulo, que ele veio como professor substituto e no mesmo período, ali no meio da minha graduação, ele estava fazendo a pesquisa dele de doutorado, que era nesse tema, que era sobre melodrama e circo-teatro. E aí eu comecei a fazer parte da pesquisa dele. E eu venho de uma trajetória, assim, antes de entrar na faculdade, antes de entrar na UFO, eu comecei a fazer teatro fazendo oficinas de teatro. Então, isso era década de 90, 1990. Então, era um período que tinha muitas oficinas, poucos cursos de teatro, né? Então, mesmo em Uberlândia, eu entrei na sexta turma, era um curso recente, né? Aberto, assim como em vários lugares, né? Em outros lugares do país também. Então, a gente aprendia muito assim, por oficinas, por pessoas que aprendiam também pelo próprio fazer. Então, que eram de companhias, que tinham trabalhado com determinados diretores, e aí acabavam vindo para Uberlândia, dava uma oficina de teatro. Eu tenho família em São Paulo, então eu sempre ia a São Paulo e acabava procurando, quem está dando oficina de teatro? E aí, esse percurso de aprender no fazer, e essa época dos anos 90, tinha uma coisa, a gente fazia muita oficina, a gente trabalhava muito Nelson Rodrigues, trabalhava as oficinas, eu ouvia muito falar de Antonin Artaud, e aí o primeiro nome que eu ouvi de falar de teatro foi Artaud, antes de saber quem era Stanislavski, que tinha essa coisa do teatro experimental, um teatro, né, ainda nessa época, um teatro mais intenso. E eu peguei muitas oficinas e muitos diretores bem
bem emocionados, assim, que a gente aprendia a fazer teatro nessa impulsividade, nessa intensidade. Então, tudo era demais. E aí, quando eu entrei na universidade, e eu comecei a entender mais o que era o melodrama e conhecer o melodrama, ali eu me reconheci no sentido que era aquilo, era aquela extremidade, aquela coisa intensa, né? De poder. Hã? Possível, eu sempre lembro de você nas aulas, mandando a gente crescer. Então, e aí eu falei, nossa, porque nos primeiros, acho que assim, quando você entra na academia, tem muito aquela coisa de referências bibliográficas, muitas, você vai, né, aprendendo a teoria, você vai olhando por um outro caminho. E aí, quando eu comecei a fazer melodrama, eu falei, nossa, voltei a fazer teatro, né? Essa ideia, né, que a gente tem de que o teatro da convenção, o teatro, né, bem codificado. Então, como eu tinha aprendido a fazer teatro por aí, quando eu me deparei com o melodrama, eu falei, nossa, eu gosto disso, né? Gosto desse excesso, gosto dessa intensidade, enfim. E aí, na pesquisa do Paulo Meris, eu tive a oportunidade de me aprofundar e conhecer mais, aí conhecer dentro, né, a história do melodrama, como que ele surgiu no século XIX, na França, e aí ver as referências bibliográficas, né? Então eu fui pelos caminhos da pesquisa do Paulo, conhecendo esse universo que eu me apaixonei. E aí... enfim, aí a gente acabou fazendo montagens, a gente fez uma montagem de um texto que se inspirava no melodrama, que era A Maldição do Vale Negro, que na verdade é quase uma paródia, né? Ele pega todos os elementos do melodrama e coloca em cena. Então, a gente começou, eu falo a gente porque tinha um núcleo de pessoas ali naquele momento que também entraram nessa vibe do melodrama, junto com a pesquisa do Paulo, e que apostamos nisso. E aí, enfim, a minha formação foi se dando e eu continuei pesquisando isso, seja em cena, né, seja enquanto uma atriz, e pesquisando também, desde lá do começo, me interessava saber, assim, eu pensava, eu não quero ser rotulada, eu não quero ser uma atriz que faz só melodrama, mas eu não acredito que a gente aprende uma linguagem para fazer ela como ela era, porque isso nem existe mais, né? Ela existe dentro, ela existiu, aquele modo de atuação existiu naquele contexto. Então, hoje é um olhar sobre aquilo. E aí, quando eu sempre pensava nessa perspectiva, nossa, eu vou fazer o melodrama para me experimentar enquanto atriz, para ir nos meus extremos, para ousar, para saber até onde eu posso chegar e depois eu mediar essas energias, essas emoções, enfim, essas descobertas dentro de mim. E aí, desde sempre, esse foi o que mais me chamou a atenção, a potencialidade da voz, de um corpo expressivo, de uma cena toda codificada. E aí, isso foi o que me norteou também nas minhas pesquisas futuras, e até hoje, né? Eu no mestrado, investiguei o melodrama também, mas já com um olhar do cinema, um olhar do Almodóvar, os filmes do Almodóvar, como que elementos melodramáticos ficaram presentes, né? Permanecem na filmografia e no modo do Almodóvar trabalhar. E hoje eu estou numa pesquisa de doutorado, eu estou até finalizando essa pesquisa também, que foi uma oportunidade de fazer uma montagem. Quando eu estava na UFO em 2014, eu tive a oportunidade de dirigir uma montagem com um grupo de alunos
E a gente escolheu trabalhar até porque os meninos já me conheciam, tal, escolhemos trabalhar dentro do melodrama. E aí, a partir disso, eu tive a oportunidade de também investigar do lado de fora da cena como que isso, né, como que seria aplicar para a construção de uma peça, de um espetáculo, né, como que as outras pessoas iam jogar com os elementos, com os códigos. Então foi um espaço de aprendizado para mim, desse olhar de fora, porque eu sempre me pensei enquanto atriz, e aí me coloquei nesse olhar de fora para olhar como que isso se dava. E aí essa pesquisa, enfim, as descobertas que eu fiz nesse processo fazem parte do meu doutorado, né? E aí, junto disso, eu vi que, assim, as referências que eu tinha, a minha referência era o Paulo e a pesquisa dele. E aí eu fui buscar outras pessoas que também falavam sobre melodrama, que falavam sobre circo-teatro, né? Porque teve um período no Brasil em que os circos começaram a fazer teatro. E aí, isso início do século XX. E aí, esses circos que começam a fazer teatro, eles têm como modelo e como referência esse teatro que veio da Europa para o Brasil, esse teatro do final do século XIX, que as companhias francesas faziam. Então, era o modelo de referência que o circo-teatro levou por muito tempo, até, sei lá, meados de 1970, 80, né? Os circos ainda tinham como prática espetáculos de teatro dentro das suas atrações, né? Isso foi um fator de subsistência para os circos durante um grande período, se a gente pegar 1930 até 1980, as companhias muitas companhias de teatro viviam de circo, teatro, viviam com teatro, né, com a programação teatral. A Dani Pimenta, que é professora do curso de teatro também, a Daniele Pimenta, ela é de família circense e ter conhecido ela também nesse percurso do meu doutorado também abriu um olhar assim que eu não tinha. Então eu fui conhecendo outras pessoas, fui atrás de outras referências também para poder ver esses processos de atuação. Para mim esse sempre foi o que ficou mais forte, porque eu queria entender como é o mecanismo para mim, que sou atriz. Né, prioritariamente, assim, de tudo que eu penso, primeiro eu penso a cena do ponto de vista da atuação. Então é o que me instiga a pesquisar, é o que me chama a atenção olhar por esses percursos. Então assim, nossa, como que se dava o aprendizado, como que fazia a cena, como que pensava, como que pode, né? Porque a gente hoje em dia tem muitas poucas referências. Aí, ó, já vou entrar numa outra pergunta aqui, que era como que quais foram os desafios, né, nessa pesquisa do melodrama? A falta de referência, porque a gente, como é bem datado, né, foi um acontecimento, vou falar do melodrama francês, no século XIX, ele não existe mais. Então a gente não tem a oportunidade, eu vou lá ver como é que é o melodrama. E mesmo os circos, teatros que trabalhavam com as comédias e com os melodramas também, eles já não estão na ativa mais. Alguns circos ainda trabalham numa perspectiva de ter o teatro como programação, mas é muito raro. E isso também pouca gente se dedicou a escrever sobre esse percurso. Porque teve um período em que esse teatro que se fazia foi considerado um teatro à margem, né? Um teatro ligado ao popular também. E no século XX a gente viu muitas novas tendências de modernização do teatro, que foram, inclusive, assim, negando esse modelo mais convencionado.
Então, ele foi meio que botado à margem. Então, não tem muita gente, não tem muitas pesquisas de pessoas que se dedicaram a estudar isso. Esses registros que existem, eles não estão muito acessíveis para a gente. E aí, uma das coisas que a Dani falou então vai encontrar a galera do circo-teatro, do circo, que fazia, né, o melodrama no circo, porque ainda eles estão aí ainda, né? Tem uma velha guarda, uma geração que está viva, então vai encontrar com eles e perguntar na fonte como é que era fazer, como é que... E aí uma parte da pesquisa é o encontro com uma dessas companhias que ainda está na ativa, né, que ainda está trabalhando, e é isso, conversar, né, e de algum modo registrar para que isso vire fonte para outras pessoas. E não no sentido de recuperar isso para a gente reproduzir, né? Não é para isso que eu trabalho com melodrama, e acho que o melodrama é uma das possibilidades, né? Ainda mais enquanto procedimento, mas para a gente exercitar um modo de fazer teatro como tantos outros, né, que nos alimentam. E o melodrama, eu acredito muito que ele rompe algumas barreiras, ele rompe alguns limites, alguns pré-julgamentos que a gente, enquanto atriz, enquanto ator, tem. Então, assim, a gente tem um momento em que a gente vira a chave e para de se julgar para jogar, né? Então, isso é um jogo de convenções, tem lá suas regras claras. Então, assim, eu vou, então, jogar esse jogo. E quando eu viro essa chave e me permito jogar, eu vou descobrir que eu vou acessar lugares que eu não acessei antes, eu vou parar de me julgar, enfim, para mim ele vai num campo de ousadia, né, da atriz e do ator. Então, por isso que eu acredito como uma das formas, um dos procedimentos que auxilia, enfim, ou que é válido para um trabalho de formação de atores e atrizes, enfim. E é isso, o maior desafio foi a falta de referência e também, assim, o próprio preconceito. Porque às vezes você fala, eu estudo melodrama, e tem umas pessoas que já são mais, assim, mais contemporâneas, que já olham, esse pensamento ele se sustenta ainda. É como se fossem te rotular, ou você estuda uma coisa tão antiga, tão nada a ver, para que serve isso hoje, né? Vamos superar, tem tanta coisa acontecendo. Mas ninguém vai inventar a roda, né? As coisas, tudo que se faz, alguém já fez, o que se fala é uma recombinação desses elementos, e é importante a gente saber o que veio antes, né? E quais são as peças que estão aí que a gente pode lançar a mão delas, né? Tanto é que eu hoje tenho um trabalho que é um trabalho solo, que é um espetáculo que é uma dramaturgia latino-americana, é um texto de 2005, se não me engano, de uma autora boliviana, a Cláudia Eide Asbun, e ela é um texto que a própria construção dele é uma construção não linear, é uma construção fragmentada, então ele é uma encenação, e eu também aciono não uma única linguagem, uma única vertente de trabalho, né? É um trabalho que está alinhado aí, né? É um trabalho feito com debate atual, com questões atuais, que pensa numa desconstrução da cenografia, de vários aspectos, de conceitos também, de discursos, enfim. Mas é isso, mas eu sei que por trás, a minha formação com melodrama também me ajuda a olhar esse trabalho, né? Porque ela eu não tenho como... Eu acho que como trabalho com outras linguagens também que são mais codificadas, né? O trabalho, por exemplo, com a comédia dell'arte, o trabalho com o palhaço, são
são processos que você não necessariamente vai trabalhar só com eles. Você tem aquilo te compõe, aquilo, né, passa pela sua formação e você sabe, você tem vários elementos ali que são vários recursos, na verdade, para você lançar a mão deles num trabalho de criação, num trabalho de composição, né? Uhum. Então é um Eu, pouco por eu, aí. eu tinha muito preconceito, assim, com melodrama. Quando eu fui ter aula com você, eu falava assim, ai, gente, a novela mexicana. Que, meu Deus. Eu achava que tinha que ser engraçado. Ai, sei lá o que eu pensava, né? Mas enfim. Mas hoje eu entendo que é um recurso, que é uma possibilidade. E não necessariamente que a gente vá, enfim, usar os códigos melodrama, né? Mas é uma Não, possibilidade. e como a gente se descobre, né, nesse fazer? Como é bom você entrar no jogo, né? Você entra no jogo e você brinca com ele, é divertido. Eu sempre assim, eu tenho um paralelo muito assim para mim. Por exemplo, eu sempre faço oficinas de palhaço. Eu sempre gosto de trabalhar palhaço, mas eu não tenho na minha trajetória, assim, eu não trabalho com palhaço, né? Eu não sou palhaça. Eu não tenho uma palhaça que eu uso, eu não faço espetáculos de palhaça. Enfim, mas quando eu sempre que posso, eu não perco a oportunidade de fazer. Porque eu acho que me acrescenta tanto, tanto em termos de recursos, em termos de entendimento do jogo, da cena, né? O jogo com o outro. Então, é um pouco por aí que eu vejo assim também. Então, você entende qual é o jogo, qual é a lógica daquilo, e aí você entra nisso para descobrir os seus recursos. Porque quando a gente está numa criação, é, muito que vai te dizer daquilo é a própria peça, ou o próprio trabalho vai te dizer o que ele precisa. Então, se você tem esses recursos à mão, você sabe o que você pode oferecer nesse processo de criação, né? Então, não é uma linha só. E que mais? Vamos ver. Ah. Aí tinham me perguntado também, acho que eu vou misturando os temas, assim, quais são as premissas para o trabalho da atriz e do ator, né, as premissas básicas, como se houvesse, assim, né, ou uma metodologia ou uma forma, né, de trabalho. É, como eu aprendi, eu venho do fazer, para mim o fazer é a premissa básica. Antes até de escolher assim, quem vão ser minhas referências, elas vão vir a partir do meu fazer, assim, elas vieram, né? A partir de uma oficina que eu fiz com determinada pessoa, que falou o nome de alguém, ou a partir de uma pesquisa de alguém que eu vi ali na prática. E aí, dali me interessa pesquisar aquela vertente, né? Aí me interessa pesquisar quem disse isso, quem pensou isso. Porque, e aí, hoje para o meu trabalho, por exemplo, eu tive acesso ao trabalho dos viewpoints, num determinado momento, em 2010, foi até com o grupo do Narciso, né, o coletivo Teatro da Margem, a gente foi para uma oficina em São Paulo, porque ele já tinha uma pesquisa mais declarada dentro dos viewpoints, né, assim, assumida, e aí eu me interessei por aquilo e fui fazer uma oficina, e a partir de então, a partir do que eu tomei conhecimento na prática, é que me interessou saber, mas quem disse isso? Quem foi né, o que compõe? Qual que é o desenho desse conceito, desse pensamento? E aí eu fui atrás, né, da Annie Bogar e fui atrás dos viewpoints. Então, assim, hoje é um trabalho que eu, no meu processo, sempre ele me ajuda muito a pensar que eu tenho vários elementos para eu poder criar, para eu poder jogar. Então, eu hoje, assim, independente, é isso, eu trabalho melodrama, mas na parte prática e processual eu aciono alguns princípios dos viewpoints. Eu vou trabalhar em cena, vou trabalhar numa criação de um trabalho, como foi Mulher de Juan,
eu trago alguns princípios dos viewpoints. Então, assim, que elementos que eu tenho para poder jogar, para poder compor. Então, é um trabalho que hoje, assim, para mim, enquanto artista, ele que tem esse livro aqui também, né? Que é uma tradução, o livro dos viewpoints. Para mim, eu sempre recorro a ele. Ele tem vários exercícios e tem alguns pensamentos também. Tem um outro livro dela que é o que eu usei bastante na minha direção, que é a preparação do diretor, que tem alguns temas em que ela lança uma reflexão a respeito. Então, assim, mas não tem um caminho, né? Eu acho que a disponibilidade e encarar essa escolha como a sua profissão, como aquilo que eu escolhi trabalhar, então é a disponibilidade é isso. Para a profissão, para a carreira assim, de atriz e de ator, para o trabalho, eu acho que para mim essa é a premissa básica. E daí você vai, a partir disso, achando qual é o seu caminho, assim. A partir do fazer também, porque você precisa fazer para você entender como aquilo funciona e se aquilo te contribui no seu processo de descoberta, no seu processo criativo, né? Se aquilo funciona com você, porque às vezes o que funciona para o outro não funciona para mim, o percurso que eu faço para mim pode ser diferente do seu, né? Então acho que para mim é isso, assim, começar pelo fazer e do fazer ir atrás de quem são essas referências daquilo que eu gosto e de encarar isso como uma profissão, não como um esporte, não como um hobby, não como é isso, é meu trabalho. E todo trabalho requer uma disponibilidade, você ir atrás, né, do que envolve aquilo. Então, e são vários caminhos, né? Igual num processo criativo, você acaba que tem um momento que a sua formação, no seu processo de formação, a gente vai incorporando várias coisas, vai guardando vários recursos, né, que nos compõem, mas no processo de criação, você meio que esquece, né, assim, aquilo já está impregnado, aquilo já faz parte do seu modo de raciocínio e você já começa a operar por ali, por essa conjunção de coisas. Então, são muitas referências. Mas eu tenho lido muitas mulheres. E engraçado. Isso foi uma oficina que eu fiz com a Julia Varley. Tem um livro dela aqui também. Ela é atriz do Odin Theater, do Eugênio Barba. E aí ela fala, logo no começo ela fala, assim, eu sempre gosto de citar, posso citar? Pode. Que ela fala assim, uma atriz e suas personagens. Atriz ou ator? Como em meu livro Pedra d'Água, desde o título, eu tive que escolher qual termo usar. Decidi atriz, mesmo quando falo da profissão em geral. Minhas personagens podem ter características masculinas ou femininas. E, por vezes, saltar de uma realidade para outra sem se preocupar com concordâncias gramaticais. Mas para mim, como mulher, é importante subverter o uso atual e incluir o feminino no masculino universal. Os leitores homens talvez se sintam excluídos, como tantas vezes eu me senti quando se falava de homens de teatro e de livros de atores e diretores. Com esta escolha, desejo simplesmente contribuir para um reconhecimento mais evidente do papel das mulheres na história da profissão teatral. E aí eu fiz uma oficina com ela, né, comprei o livro dela e ela fala de vários processos dela. Então, assim, eu gosto de ler os processos das atrizes. Então, assim, esse é um livro que eu curto muito ler. A própria Anne Boga, quando ela fala de encenação,
Eu recentemente ganhei o livro da Fernanda Montenegro. E é maravilhoso ver como que constrói uma trajetória, né? Porque caminhos essas atrizes passaram também. E aí eu tô até com um livro do Narciso aqui, ó, Narciso, que chama Sobre o Trabalho do Ator. É um livro que traz a trajetória de algumas atrizes e atores do teatro brasileiro, até para trazer mapear um desenho da atuação brasileira, né? E aí fala da Marília Pêra. Então, assim, tenho me interessado assim, por ler essas trajetórias, porque na nossa bibliografia, majoritariamente, ela né, são os homens de teatro, os grandes nomes, e aí me interessa muito, né, ler essas mulheres, assim, algumas publicações, então tenho lido. É isso, assim. O que Marina, mais? perguntou um Perguntas. De qual livro? Eu acho que é do primeiro, não? Vou falar o livro que eu mostrei. Esse é o da Julia Varley, Uma Atriz e Seus Personagens, onde ela vai descrevendo os processos dos trabalhos dela no Odin. Aí depois eu mostrei esse, O Livro dos Viewpoints, da Anne Bulger e da Tina Landau. Aí mostrei esse daqui, que é do Narciso e está emprestado comigo, Sobre o Trabalho do Ator. Mauro Meixes e Silvia Fernandes. Esse é um livro mais antigo, ele é de 98, enfim. E aí mostrei o da Fernanda Montenegro também. Esse livro tem sido muito mostrado, porque ele lançou recentemente, né? E aí eu não li ele todo ainda não, viu, gente? Eu gosto de ler assim, eu vou lá no sumário, vejo o que me interessa e vou lendo picado. Então, eu vou lendo várias partes. E aí os livros de melodrama. Alguém me perguntou, para quem se interessa pelo melodrama, o que você indica de leitura? Bom, eu estou produzindo, né, meu doutorado, daqui a pouco eu vou indicar ele. Mas eu tenho esse livro aqui, que é o do Thomassot, né, que é um livro clássico aqui, o Melodrama, do Jean-Marie Thomassot, que ele faz um percurso histórico e teórico bem legal. Aí tem dois livros, que é O Corpo Poético, do Lecoq, e esse livro aqui também é emprestado, o livro do Philippe Goulier, que eles têm um capítulo que eles falam do melodrama, e aí é bem legal para quem quer trabalhar com melodrama, porque eles colocam algumas situações para improvisar. Então tem umas situações, temas para improvisar, como o abandono. Aí tem lá uma historinha da mãe, do pai que foi embora, foi para a guerra e a mulher ficou sozinha, enfim. Tem essas situações para improvisar, que é bem legal. O Paulo Merizio recentemente lançou esse livro aqui, Sentidos do Melodrama, que são foi um evento que ele realizou lá no Rio de Janeiro, eu participei também, a Daniele Pimenta participou, tiveram alguns convidados para falar sobre melodrama, sobre telenovela, e no final tem o texto Cali também, que é um texto, o Cali foi um texto que a Trupe de Truões criou, um espetáculo que a Trupe de Truões criou em 2011, a partir o mote era o melodrama, Almodóvar, Soficali, tinha ali alguns elementos, algumas referências para a gente jogar, para a gente compor o texto do Cali, e aí ele está aqui no final desse livro, quem tiver curiosidade de ler. E aqui, tem a minha dissertação de mestrado, ela já está disponível online. Lá eu fiz um experimento, né, com alguns elementos do melodrama em laboratório, né, era uma turma fechada, uma disciplina fechada para algumas pessoas para investigar determinadas questões que eu tinha.
Então ele foi bem desenhado para olhar aquelas questões da pesquisa, né? A hipótese, né, que eu tinha na época. E aí tem descrito aqui esse processo. Então tem alguns exercícios, tem como o grupo respondeu a eles. Então, em breve, eu tenho o objetivo de conseguir publicar em breve, mas já está disponível se vocês procurarem a contemporaneidade da interpretação melodramática, Maria de Maria Andrade Quealheiro, no Google, vai aparecer no repositório da UFO. Que mais? Bom, Vamos ver o que mais perguntaram. Como que é para você se gerir sua carreira? Ser atriz, produtora e sim, aí, isso era também, alguém perguntou isso, né? Então, hoje, assim, né? Hoje não, eu tenho que sempre falar numa perspectiva um pouco mais, porque hoje está muito incerto. Mas eu vinha de uma estrutura coletiva, né? Eu fazia parte de um coletivo, de um grupo, isso durante 15 anos, então eu aprendi a pensar coletivamente como que a gente ia se manter e se sustentar para que aquele negócio, para que aquele ideal funcionasse, como a gente trabalharia dentro da nossa profissão, dentro daquele coletivo de X pessoas, que chegou a ter 8, 10, 6, enfim, 4. E aí, hoje em dia, eu tenho uma carreira solo, eu tenho um espetáculo, eu trabalho com outras pessoas também, é isso, eu tenho um espetáculo que eu faço com a professora Vilma, tem outros trabalhos também que eu acabo fazendo, né, a convite de outras pessoas, que eu acho que faz parte de gerir a própria carreira, a própria trajetória. Então, assim, existe essa possibilidade de me unir a outros grupos, a outros coletivos para fazer um determinado trabalho, e existe pensar assim também, mas e eu, né? Para eu não depender sempre de convites externos ou de outros, né, de outros agrupamentos, como que eu posso pensar a minha carreira, o que eu quero fazer? E o Mulher de Wuhan foi um pouco essa me aventurar por esse caminho. Então eu quero trabalhar esse texto, eu quero fazer um trabalho onde eu consiga circular com ele, onde eu consiga viajar, um trabalho que eu vou procurar parceiros com quem que eu posso contar, em que medida eles podem, né, estar nesse trabalho comigo. Então eu comecei a pensar em tudo isso, eu pensar no todo para poder pensar depois o trabalho de criação. Então eu comecei fiz um desenho, chamei algumas pessoas, né, para trabalhar, para dirigir o trabalho, para pensar na luz, para pensar no figurino, para pensar na identidade visual. E aí fui chamando parceiros e sempre nessa perspectiva profissional. E aí eu comecei a pensar, bom, foi um período que eu não estava trabalhando em nenhum outro lugar, 2017, 2018. Foi 2017 e 2018, até meio de 2018. Então, assim, eu tinha que eu ia viver daquilo. Então, como que eu vou trabalhar para que aquele espetáculo também me gere, para que aquele trabalho também me gere um retorno e uma subsistência, né? Então eu comecei a pensar muito como assim, a quem ele interessa esse tipo de discurso, esse trabalho, e aí fazer esse trabalho tanto de produção executiva para pensar o que aquele espetáculo precisa para ele acontecer e a quem interessa ele, a quem eu posso vender, onde eu posso achar parceiros que vão me dar trocas, porque nem sempre é só a venda que vai me trazer um retorno, né? Então a parceria, o fato de eu apresentar num festival X e o festival me conhecer e outras pessoas me conhecerem, e aí elas me chamam para dar uma oficina, então uma coisa está amarrada à outra, e não necessariamente
né? É uma troca mesmo. Eu vou lá e faço tenho a oportunidade de participar daquele evento, de ter cursos, de fazer, complementar a minha formação. Então, eu consegui, como mulher de rua, no ano de 2017, por exemplo, viver dele. Né? Eu fiz financiamento coletivo, eu vendi ele para alguns lugares, eu apresentei com bilheteria. Então, assim, mas é muito, eu tenho a ciência de que é muito difícil no contexto que a gente vive hoje, essa ser a única forma. E aí estão aí os editais de fomento, que eu também consegui edital para apresentar no teatro, consegui edital para outras coisas, que aí vem uma grana, e aí essa grana, né, paga. E aí é isso, como eu tinha em mente que como era um trabalho que tinha um retorno pequeno, eu também tinha que acumular mais funções para que aquele valor me fosse o suficiente para mim. Uhum. Então, eu concentrava ali a produção, concentrava um monte além da atuação. E aí eu pagava, às vezes, um cachê de diária para as pessoas, né, que trabalhavam comigo e não podia exigir delas muito, né, além do que é aquilo que eu podia pagar. Então, isso era claro. Então, assim, ao mesmo tempo, é um acúmulo muito grande de trabalho. Foi um acúmulo muito grande. Foi uma experiência de ficar um pouco, né, assim, de pensar, nossa, mas eu tenho que estar em cena, eu preciso desligar um pouco de tudo que envolve o evento para isso acontecer, para eu poder estar em cena inteira. Então, é um trabalho bem... Foi complicado. Mas eu acho que eu não sei como vai ser daqui para frente, porque antes teve um momento em que a gente estabilizou com as leis, né, as leis de fomento, as leis de algum modo esses editais, não para todos, mas para algumas pessoas ele se acaba que você consegue ir temperando, né? Você consegue um projeto, aí no outro ano você não consegue, aí você passa um perrengue, mas aí nesse ano tem um pouco melhor. Sempre, né, foi uma carreira muito instável. E agora nem isso a gente, né, é uma cultura que já se esfacelou. Como que vai ser daqui para frente pensar numa carreira, numa trajetória? Mas eu sempre vivi do teatro, não necessariamente do palco, mas aí é isso, como professora, como formadora, como, né, então dando oficinas, participando de eventos, de palestra, de mesa redonda, ou dando aula mesmo na prefeitura, no estado, na universidade. Então, assim, o teatro sempre foi o que me manteve, mas ao mesmo tempo é isso, tem um leque grande de possibilidades dentro do teatro do que eu posso fazer ali dentro, né? Isso é Uhum. é uma realidade. E aí, desse jeito a gente vai, mas é isso, eu não sei como que a gente vai caminhar. Já estava uma incógnita, né? A gente já vinha passando por um momento de crise do setor, eu acho. E agora não sei, assim, tenho pensado muito sobre isso, assim. Ah, mas e agora? O que que eu vou fazer agora, né? Porque eu estou no momento de fechar ciclos, eu estou encerrando o doutorado, meu contrato na UF está acabando também. E aí, nossa, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma nova peça, vou fazer um novo trabalho, o que que eu quero fazer agora? É, qual vai ser, né? Qual vai ser o meu planejamento de carreira agora? E aí, de repente, todo esse momento muda tudo, né? As peças movem todas e você não sabe mais onde pisar. E aí, tenho pensado muito, eu acho que todo mundo, não sei né, se todo mundo, mas quem é da nossa área, acho que está muito inseguro, né? Quem não tem uma segurança, né? Como que a gente vai fazer teatro, como que a gente vai ser atriz, vai ser ator, como que vamos ser produtores, né, nesses tempos de agora. E como é que E você acho, acha que. Pode falar. hum,
eu tenho uma esperança muito grande, que é assim, que as pessoas... Chega uma hora que eu acho que as pessoas vão se saturar mesmo das telas, que essa coisa de ficar em casa, a falta do encontro, que isso vai ser tão... que tem um poder de virar uma chave aí, entendeu? De depois, né, num outro momento, as pessoas vão querer se encontrar, elas vão querer ter uma experiência real, elas vão querer ter um encontro. E aí eu acho que nesse sentido o teatro tem uma grande chance de renascer, assim, de florescer de novo. Eu acredito muito nisso. Mas não sei se... Porque é isso, a gente sente falta disso porque a gente foi criado numa geração anterior a essa das telas e do computador e do celular. Então, eu sinto falta do encontro. Quem já foi criado sem ele, que já foi criado nesse mecanismo aqui, não sei se sente falta, né? Mas eu quero acreditar que o encontro vai ser precioso, esse desejo da experiência real ali, que o teatro, que as artes proporcionam, sabe? Eu acho que vai ser muito importante. Então eu quero acreditar que isso pode dar um novo gancho, assim, muitas produções. Não sei se eu estou sonhando muito, mas é isso, uma efervescência de coisas, de momentos de encontro. Eu mesmo tenho pensado, nossa, quando eu puder, meu próximo trabalho, eu quero que esse trabalho seja mais um encontro e menos metáfora. Como que eu vou fazer? Como que eu vou encontrar essas pessoas? Como que elas vão ser convidadas para estar nesse encontro comigo? Então, tenho pensado, assim, outras possibilidades, mas... Enfim, não sei se eu estou sendo muito... Quem sabe Muito... pós-pandemia, nesse momento que a É, gente está tão afastado, não sei, né? possa... É. O que que você acha que vai ser Alguém perguntou aqui do Situ. o Fala um Japa? pouco sobre o movimento político do Situ. Então, eu acho que aí depois desse momento, né, que a gente vai passar, o que a gente, né, que a gente está passando, mas que vai passar, né, que vai, é isso, as coisas não vão voltar, né, não vai voltar como era, mas também eu não tenho uma ilusão de que vai ser uma nova era. Eu também já sou bem cética, assim, eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar de outra forma com as aglomerações, com os eventos, com as pessoas, enfim, eu acho que vai passar por muitas mudanças. Mas eu acredito que esse desejo do encontro pode ser muito potente. E aí ações como o Situ, né, movimentos como o Situ, de uma profusão de espetáculos, de muitas coisas em cartaz, e um evento que não queira separar, ou não queira fazer muitas... como é que eu vou falar? Que ele seja mais para todo mundo, entende? Que é um espaço democrático, para todo mundo estar fazendo o seu teatro, a sua forma de encontro, para que as pessoas possam estar ali. Eu acho que vai ser um momento importante de novo, um momento de vir com força total, assim, porque ninguém mais vai querer ficar em casa, não. Então, acho que é isso, é hora da gente também ir amadurecendo e se fortalecendo para quando esse momento chegar, né? Eu acho que mais do que nunca, eu quero estar assim, plena para estar assim, de peito aberto, sabe? Para quando as pessoas chegarem, quando o encontro se der, ele ser maior ainda, sabe? Então eu acredito que vai ser a hora de... Não sei como, não sei que jeito, mas eu quero acreditar que será assim. E aí movimentos como o Situ, como outros tantos, né, festivais, eu acho que vão ser importantíssimos deles se fortalecerem ainda mais. Que mais?
Ah. Das perguntas foram todas. Se alguém tiver mais alguma pergunta para Maria, se você quiser falar mais alguma coisa, Maria, que nosso horário já está quase, quase. Fica à vontade. Ai, gente, é muito bom, né, falar de teatro. Uma das coisas que eu mais gosto é de falar de teatro. Então, quem não é de teatro me acha uma chata, porque eu só gosto de ficar falando disso. Mas é isso, a gente gosta de ficar falando daquilo que a gente gosta e falar com os nossos e falar com, né, de trocar. Então a gente fala, né, às vezes a gente sai da UFO, né, sai das aulas, senta num bar ou senta num lugar e vai falar, continua falando de teatro, continua falando de trabalho. É disso, né? Ih, travou. É disso que a gente ouve. Então, para mim é muito gostoso estar falando de teatro aqui. Estou bem feliz nesse momento. Obrigada, porque acho que vai nutrindo a gente, né? Vai, né? De uma forma ou de outra, o encontro está se dando aqui. Está sendo muito bom falar com você e ver as pessoas curtindo aqui, os amigos participando. É, é bom, é bom. Que bom, a gente fica muito feliz em, enfim, ter essa, mesmo longe, ter essa oportunidade de estar junto, né? E Pois lembrando, é. E e não, e lem- assim, eu tava, né, essa profusão de lives, um monte de lives rolando, a gente fica até com um pouco de preguiça, né? Porque quando você não tá dentro do negócio, você vê a live distanciada, você fala assim, ai, que preguiça. Porque você não está envolvido com aquilo. É difícil você se envolver com essa, mediado por essa tela. É muito difícil. Então, mas é muito bom estar aqui dentro. É muito bom estar aqui. Acho que é isso. É quando você está envolvido de alguma maneira, quando aquele assunto ou quando alguém te toca, te envolve, é, passa a ter outro significado, assim. Então não vou julgar mais as lives. Continuem fazendo as lives. arrasou. É isso, gente. Obrigada, Maria. Obrigada Obrigada a a todo mundo que vocês. assistiu. Obrigada. Obrigada pelo tempo aí, pela paciência, por quem ficou aí esse tempinho. Obrigada a você, Verônica. Obrigada, Narciso. Obrigada a todo o Núcleo 2. E semana que vem tem mais, né? Em quinta-feira com o Lohan. Quinta-feira às 18 Sim. horas. Ele estava aqui online, ele estava aqui, acho que ele está por aí. O E povo de aí. Paris. Então, que tomara que a gente volte logo em breve para fazer muitos povos de Paris e poder aí se divertir juntos de novo. Um beijo, gente. Muito obrigada. Gostei Beijo demais. Até também. quinta-feira e tchau, tchau. Tchau, beijos. Até mais. Beijos.